Era uma tarde fria de janeiro, daquelas em que o céu parece cinza demais para um dia de festa. Em Koszalin, uma pequena cidade da Polônia, 5 meninas, de 15 anos, se preparavam animadamente para celebrar o aniversário de uma delas. Vestiam seus casacos mais bonitos, riam entre si e planejavam o que parecia ser a melhor parte da comemoração, uma aventura em uma sala de escape. Para quem não conhece, salas de escape são como jogos da vida real. Você e seus amigos ficam presos em uma sala cheia de enigmas, pistas e mistérios. O objetivo? Usar a lógica e o trabalho em equipe para escapar. Para as meninas, parecia perfeito. Era diferente, empolgante e, mais do que tudo, prometia ser memorável. E foi. Mas não da maneira que alguém esperava. A verdade é que aquela sala escondia mais do que desafios. Ela escondia descuidos, riscos e segredos que naquele dia iriam mudar vidas para sempre. Elas entraram rindo. Nenhuma delas sairia com vida. Mas antes de começarmos, verifique se está inscrito no canal. Histórias incríveis vêm por aí. O começo do fim. A porta da sala se fechou com um clique seu. Do lado de fora, o mundo continuava normal. Carros passavam, pessoas andavam pelas calçadas cobertas de gelo, e o sol, mesmo tímido, ainda estava no céu. Mas do lado de dentro, naquela pequena sala mal iluminada, 5 meninas davam risada, entusiasmadas com a primeira pista. Era tudo parte do jogo. O que elas não sabiam é que o verdadeiro enigma ali não estava no papel, mas nos fios mal instalados, nos equipamentos improvisados, em um lugar que fingia ser seguro, mas não era. Às 17h, um cheiro estranho começou a invadir o espaço. Não era parte do cenário. Não era um efeito especial. Era gás. O tipo de coisa que os olhos não veem, mas o corpo sente. Primeiro uma ardência leve nos olhos, depois uma sensação sufocante, como se o ar estivesse sumindo aos poucos. O fogo começou em silêncio, como um sussurro. Ninguém percebeu até ser tarde demais. Lá fora, um funcionário ouviu o alarme e correu. Ele tentou desligar o gás, tentou controlar as chamas, tentou ser herói. Mas heróis não são feitos só de coragem. São feitos de preparo, de prevenção. E naquele lugar, ninguém tinha se preparado para o pior. Presas, gritando, sozinhas. 5 meninas viram sua festa virar pesadelo em questão de minutos. 2. De brincadeira, inocente, armadilha mortal. As salas de escape não nasceram para machucar. Pelo contrário, foram criadas para encantar, provocar a imaginação, fazer amigos rirem juntos, pensarem juntos, vencerem juntos. A ideia começou simples. Um jogo de computador onde você clicava em objetos, resolvia pistas e saía de uma sala virtual. Mas como tudo o que é genial, alguém teve um estalo e pensou: e se isso existisse de verdade? Em 2009, no Japão, um homem chamado Takao Kato decidiu transformar esse conceito em realidade. E foi mágico. As pessoas adoraram. Era como estar dentro de um filme, onde você era o herói. A tendência cresceu, cruzou oceanos e chegou à Europa com força. Cada país começou a montar suas próprias versões, algumas temáticas, outras assustadoras, outras desafiadoras. Era o novo lazer da juventude. E em Koszalin, naquela cidade pacata, isso também havia chegado. O local onde as meninas entraram era mais uma dessas salas inspiradas no mundo inteiro, mas sem o cuidado, sem a estrutura, sem os mesmos limites de segurança. Era como vender um parque de diversões, mas sem verificar se os cintos de segurança funcionam. A proposta da sala era brincar, mas o que se desenhou naquele dia foi o retrato sombrio de um setor que cresceu mais rápido do que podia suportar. 3. Quando a diversão se torna negócio. Com o tempo, o simples virou espetacular. As salas de escape deixaram de ser apenas um jogo com cadeados e bilhetes. Agora tinham efeitos especiais, atores ao vivo, sensores escondidos, luzes piscando, cenários tão realistas que você se esquecia de estar brincando. Era como entrar num mundo paralelo. Empresas começaram a competir entre si.
para criar experiências mais imersivas, mais impactantes. Queriam que os clientes saíssem com a sensação de terem vivido algo único. E isso deu certo. Tão certo que salas de escape viraram tema de filmes, de séries, de encontros entre amigos, de eventos corporativos. Em pouco tempo, havia salas em quase todas as cidades grandes da Europa, cada uma tentando ser mais criativa, mais ousada, mais rentável. E é aí que entra o problema. Quando algo cresce rápido demais, o cuidado costuma ficar para trás. As exigências básicas de segurança foram sendo ignoradas ou tratadas como detalhes. E detalhes nesse tipo de entretenimento não podem ser ignorados. Na corrida para criar experiências inesquecíveis, muitos esquecem do essencial: garantir que elas também sejam seguras. As 5 meninas em Koszalin não sabiam disso. Para elas, era só mais uma sala divertida, uma comemoração entre amigas, um jogo para guardar na memória. E guardaram. O mundo inteiro também. Mas não da forma que mereciam. 4. O que os olhos não veem pode matar. Por fora, tudo parecia normal. A fachada do prédio era comum, como tantas outras. Um letreiro chamativo, adesivos nas janelas e uma recepção simples. Nada indicava o que estava por vir. Nada mesmo. Mas e por dentro? Quantos extintores havia? Quantas saídas de emergência? O teto era adequado? E o sistema de aquecimento era confiável? A verdade é que ninguém sabia ao certo, nem mesmo os responsáveis pelo lugar. E sabe por quê? Porque não havia fiscalização suficiente, porque até então, salas de escape eram vistas como apenas mais uma brincadeira comercial. A maioria dos países, incluindo a Polônia, não tinha regulamentações claras para esse tipo de espaço. Não exigiam vistorias constantes. Não exigiam que alguém testasse os protocolos em caso de emergência. Era como se essas salas existissem em uma terra de ninguém. Isso permitiu que qualquer pessoa, com um pouco de criatividade e uma sala vazia, abrisse um negócio assim. Bastava colocar um enigma, algumas luzes e pronto, um jogo de verdade, em um espaço que não oferecia nenhuma garantia de segurança real. E o que acontece quando não se exige responsabilidade? Alguém paga o preço. No caso de Koszalin, foram 5 meninas, presas em uma armadilha que nunca deveria ter sido construída daquele jeito. Elas confiavam no sistema. Confiavam que, se existia, era porque era seguro. Mas ninguém avisou que, naquela sala, as regras do jogo eram reais e perigosas. 5. As chamas que apagaram sorrisos. Era por volta das 17 a. A sala estava em silêncio por alguns segundos. As risadas cessaram. Um calor estranho começou a se espalhar, como se o próprio ar estivesse ficando pesado, denso demais para respirar. No meio do jogo, as meninas começaram a tossir. No início pensaram que fazia parte da experiência, um efeito para dar mais realismo. Afinal, muitos ambientes de escape usam fumaça artificial, luzes, sons. Só que aquela fumaça não era parte do roteiro. Era gás, o aquecedor usado para esquentar o prédio, improvisado, mal instalado, tinha vazado. E sem aviso o jogo virou realidade cruel. As meninas tentaram sair, mas a porta estava trancada e não havia botão de emergência, nem alavanca, nem uma saída clara. Era como se, naquele momento, o cenário tivesse se transformado de sala temática em cela. Do lado de fora, o único funcionário presente ouviu o alarme disparar e correu. Ele tentou desligar o sistema de gás, tentou controlar o incêndio com as próprias mãos. Mas já era tarde. O fogo crescia com fome. Em segundos, o calor se espalhou pelas paredes, pelos objetos de madeira, pelos tecidos. As chamas tomaram conta da sala, consumindo tudo. A fumaça encheu cada centímetro do lugar. O ar se transformou em veneno. E então, o som mais terrível de todos. Silêncio.
A festa de aniversário acabou no escuro, em meio à fumaça, ao medo e à solidão de 5 meninas que só queriam brincar. Já conhecia essa história? Acho muito difícil? Deixe um comentário. 6. A faísca escondida. Toda tragédia tem um ponto de partida. Um erro pequeno, muitas vezes invisível, que acende o pavio do que está por vir. No caso de Cossalim, esse ponto era um cilindro de gás. Usado para aquecer o prédio nos dias frios de inverno, o cilindro não estava onde deveria. Não estava instalado por profissionais, nem posicionado em um local seguro. Ele estava ali, como tantas outras coisas naquele espaço, improvisado. O vazamento começou sem som, sem cheiro forte, mas se espalhou pelo ambiente como uma sombra, preenchendo cada canto com algo que ninguém conseguia ver, mas que podia matar em segundos. Quando o gás encontrou uma faísca, talvez de um interruptor, de um aquecedor antigo ou de um fio exposto, o inferno começou. O funcionário, ao perceber, tentou reagir. Correu para desligar a fonte, enfrentando o calor e o desespero. Mas o tempo era cruel. As chamas avançavam mais rápido que qualquer boa intenção. Ele se queimou gravemente, mas sobreviveu. As meninas estavam presas. Ali não havia alarme inteligente, nem extintores suficientes, nenhum sistema de emergência que cortasse o gás automaticamente. A tragédia não foi azar, foi resultado direto de negligência, da falta de cuidado com o invisível, da crença de que, por ser só diversão, nada de ruim poderia acontecer. Mas o fogo não sabe diferenciar um jogo da vida real. E naquele dia, ele decidiu cobrar caro pela irresponsabilidade de outros. 7. Um silêncio que nunca será esquecido. Dentro da sala, o ar já não existia. A fumaça tomou tudo. Os olhos ardiam, os pulmões ardiam, o corpo inteiro parecia gritar por ajuda, mas não havia para onde correr. 5 meninas, unidas por uma amizade leve e cheia de planos, agora estavam presas em uma armadilha invisível e cruel. Uma delas, mesmo em meio ao caos, conseguiu pegar o celular. Tremendo, ofegante, apertou o botão de chamada. Ela ligou para o pai. Ninguém jamais esqueceu essa ligação. Do outro lado da linha, um homem ouviu a voz da filha pela última vez. Ela dizia que havia fumaça, que não conseguiam sair, que estavam presas. Ele tentou acalmá-la, disse que ia dar tudo certo, que respirasse fundo. Mas ele sabia, no fundo ele sabia, que algo terrivelmente errado estava acontecendo. Minutos depois, o silêncio tomou conta da sala. Quando os bombeiros finalmente conseguiram entrar, era tarde demais. As 5 adolescentes estavam sem vida, mortas por asfixia, não queimadas, não feridas, apenas sufocadas. O funcionário que tentou ajudar foi encontrado com queimaduras graves, mas vivo. Seu rosto ficou marcado para sempre. Mas o que o machucaria mais seria a culpa. A cidade parou. O país chorou. E o mundo começou a se perguntar: como isso pôde acontecer? 8. Quando a verdade vem à tona. A fumaça já havia se dissipado, mas o cheiro da tragédia continuava no ar. Enquanto a cidade tentava entender o que havia acontecido, as autoridades iniciaram uma investigação minuciosa. Não se tratava apenas de um acidente. Era preciso descobrir quem permitiu que aquilo acontecesse. E a resposta era dura, fria e revoltante. A sala de escape onde tudo aconteceu não estava sequer registrada como um estabelecimento comercial. Não havia licença válida. Nenhum documento oficial atestava que aquele lugar era seguro para receber pessoas, muito menos adolescentes. Não havia saídas de emergência adequadas. Os extintores não funcionavam corretamente. A fiação era improvisada. O sistema de gás instalado de forma amadora. E o mais grave,
A porta onde as meninas estavam presas só podia ser aberta por fora. Era como se tivessem montado um jogo dentro de uma armadilha mortal. O dono do local foi preso, também foram detidos outros responsáveis pela montagem e operação da sala. As acusações foram sérias: negligência, homicídio involuntário e responsabilidade grave. Mas o que adiantava? 5 vidas tinham sido apagadas, e nenhum julgamento, nenhuma sentença poderia trazê-las de volta. Pais devastados. Irmãos em silêncio. Amigos em choque. A justiça começou a agir, mas para muitas famílias, o sentimento era de que tudo aquilo poderia e deveria ter sido evitado. 9. Quando o laser precisa de limite. A tragédia em Kossali ecoou muito além das paredes daquela sala. Nos dias que se seguiram, a comoção tomou conta da Polônia. Era impossível ligar a TV, abrir um jornal ou acessar a internet sem ver os rostos das 5 meninas, agora lembradas com velas, flores e lágrimas. Elas haviam se tornado símbolo de algo que ninguém queria encarar: o preço da negligência. O governo reagiu rápido. Mais de 1.000 salas de escape foram inspecionadas em todo o país. E o que foi descoberto era assustador. Muitas não tinham alvará. Outras operavam com fios expostos, saídas bloqueadas, materiais inflamáveis. Algumas foram fechadas na hora. Outras receberam prazos rigorosos para se adequarem. O setor, até então visto como uma febre inofensiva, agora precisava prestar contas. E não só na Polônia. Outros países começaram a revisar suas regras. A segurança virou tema central nas reuniões de empreendedores da área. As perguntas mudaram. Qual é o tema do jogo? Passou a ser menos importante do que: onde estão as saídas? Há ventilação adequada? E se houver um incêndio, como os clientes sairão? A tragédia provocou uma reação em cadeia. Mas, para muitos, isso veio tarde demais. 5 meninas pagaram com a vida por algo que poderia ter sido resolvido com planejamento, responsabilidade e respeito pela vida humana. 10. Lições que vieram tarde demais. Após o luto, veio a mudança. Muitas salas de escape, na Polônia e no mundo, passaram a adotar protocolos de segurança rígidos. Portas deixaram de ser trancadas de verdade. Alarmes de incêndio foram testados. Equipamentos foram substituídos. Saídas de emergência passaram a ser obrigatórias, visíveis e acessíveis. Afinal, a diversão nunca pode custar uma vida. O conceito das salas não acabou, mas evoluiu. O que antes era visto apenas como um jogo, agora passou a ser tratado com a seriedade que merece. Porque entre enigmas e desafios existem pessoas, crianças, adolescentes, famílias inteiras que confiam naquele ambiente. E confiança não se negocia. Confiança se protege. A história de Koszalin se tornou um divisor de águas, um marco silencioso para lembrar que a segurança não é um detalhe, é o alicerce invisível de qualquer experiência, seja ela em um parque, em um cinema ou em uma simples sala de brincadeiras. 5 meninas saíram de casa com o coração leve, prontas para celebrar a vida. Elas riram, sonharam, planejaram futuros, entraram em uma sala acreditando que voltariam com memórias para contar. Mas o que aconteceu ali dentro não foi uma brincadeira mal resolvida, foi um grito ignorado por um sistema que preferiu o lucro ao cuidado. E esse grito, ecoa até hoje. Talvez você nunca tenha entrado em uma sala de escape, talvez nunca tenha perdido alguém por negligência. Mas essa história é sobre algo maior. É sobre responsabilidade, sobre respeito e sobre o valor de cada vida. Porque cada vez que um espaço é aberto ao público, um pacto é feito, o de proteger quem entra. E esse pacto, naquela tarde gelada de janeiro, foi quebrado. Que a memória daquelas meninas continue nos lembrando que o entretenimento precisa ser seguro
que regras existem por um motivo e que a vida nunca pode ser colocada em risco por diversão. Já conhecia essa história? Deixa o like